e agora eu tenho orgulho de trazê-lo como senador do estado de Minas Gerais. É uma satisfação que a gente recebe aqui, Carlos Viana, senador pelo estado de Minas. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, e você? Parabéns pelo programa, pela trajetória. Você tem um grande professor aqui, que é o Tiber. Isso. Uma pessoa muito querida de todos nós. Eu falo da Record, né, porque eu me sinto em casa. Sim. Só na Record foram 12 anos no ar, né? É uma experiência muito rica de aprendizado. Eu estava até falando antes da sua chegada aqui com os colegas lá da redação, né, o tanto de história que você fez e tantas histórias que você contou dentro aqui da Record, né? E como a gente é uma afiliada da Record TV aqui no interior de Minas Gerais, né, fazendo um trabalho com uma quantidade, né, inimaginável de programas nossos aqui produzidos pela Rede Mais, a gente sempre ficou vendo você lá, né? Aquele trabalho muito bem feito e trazendo muita informação e conteúdo para o povo mineiro. A Record é uma grande escola. Primeiro que uma TV que o mineiro tem um carinho gigante por ela. Segundo, pela liberdade que a gente tem de trabalhar e você brilha. Porque quando a pessoa sabe, ela faz e não tem conversa. Não é? E eu tive, você viu, no jornalismo foram 23 anos. Eu comecei no jornalismo até de uma maneira diferente. Eu comecei no jornalismo mais velho, com 32 anos de idade, o que é raro. Olha, você fazia o que antes? Eu trabalhava numa companhia aérea chamada Lufthansa. Ficava entre o Brasil e a Alemanha, né, na época de jovem. E antes da Lufthansa, numa empresa rodoviária, onde eu aprendi muito sobre logística, estratégia. E antes dela no serviço militar. Então, aí já remonta lá os 19 anos, né, para ir para trás. 3 anos eu fiz um acompanhamento num seminário enquanto adolescente, na época, e vai. 12 anos em Graxate. Então, quando eu cheguei no jornalismo, Cadu, eu já cheguei com uma experiência de vida grande, porque meus pais, muito simples. Meu pai, caminhoneiro, minha mãe, uma pessoa de casa, era professora, aí desanimou do salário, foi trabalhar como artesã. E eu, com 14 anos, fui ser office boy do BDMG, do Banco de Desenvolvimento, e aí levava marmita, tinha que estudar à noite. A vida não foi fácil, não. Foi uma luta diária. Foi uma luta. E quando eu vim para o jornalismo com 32 anos, até nunca imaginei me tornar jornalista, repórter, muito menos apresentador de televisão. Foi uma escolha dentro da empresa. A Lufthansa exigia que a gente apresentasse um plano de carreira. E eu olhei para mim e falei assim, bem, eu com essa aparência de alemão que eu tenho, eu não vou ser nunca diretor nessa empresa. Porque um nórdico, né? É uma empresa pública. Aí eu ofereci para eles a ideia de montarmos um departamento de comunicação social para a América Latina. Vinha muito material de Portugal, um português diferente do nosso. A empresa aceitou e eu comecei a fazer comunicação social já objetivando essa diretoria. Em 95, a Lufthansa fechou o escritório de Belo Horizonte e me ofereceu a possibilidade de morar em Santiago do Chile ou morar na Alemanha. Mas aí eu já tinha filhos, já estava numa fase diferente, falei, não, eu vou tentar a vida por aqui. Fui ser empresário, tinha 32 empregados, quebrei que não sobrou nada, só dívida. Então hoje, quando um empresário vai conversar comigo sobre a dificuldade de ser empresário, eu falei assim, amigo, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Sabe muito bem. Eu tive 32 empregados, eu chegava no Justiça do Trabalho, o juiz já me chegava condenando. O senhor é um jovem, como é que o senhor tem vergonha de não pagar? Meritíssimo, o documento dele está errado. Tá? Era assim que funcionava. E no jornalismo eu consegui trazer essa experiência de vida, que era a experiência principalmente de tomar cuidado com a primeira versão. Sim. Que é algo fundamental na nossa carreira. Você tem uma primeira versão do fato. O fato, eu digo que ele tem 3 lados, né? O meu, o seu e o fato verdadeiro, que ninguém traduz, cada um. E isso me ajudou muito no jornalismo. Então foram 12 anos na Record ao vivo, muitas vezes empatando com a principal concorrente, né? no principal jornal deles. Não deixei um processo para trás. Olha que bênção. Nenhum processo. E é um judicial, jornalismo nada. policial, né? Não, e ao vivo, comentário o tempo todo, quer dizer, Deus me deu sabedoria de conseguir me sair bem nessa história, né? Eu, graças a Deus, também. Estou há 15 anos e nenhum ainda. Ainda, vai saber futuramente. Não, mas a gente tem muito... Assim, não é que eu sou cauteloso. Sim. Eu sou justo. Eu acho que quando você faz um comentário que é justo e, na medida do possível, sem passar do limiar da lei... Sim. Não tem juiz que vai te condenar a um comentário, uma opinião sua. Concordo. Né? Que não passando dessa linha ali que a gente tem que dosar, né? Eu acho que você fazendo um bem à população, fazendo um bom papel do jornalismo e ainda conseguindo levar essa informação, como você disse, tinha não tem erro, né? uma grande radialista mineira,
da Rádio Itatiaia, onde eu também trabalhei muitos anos, chamava Glória Lopes. Eu tive a alegria de ser um dos últimos a entrevistá-la depois que ela saiu do rádio, ela teve um envolvimento... Ela trabalhou 50 anos no rádio policial, no final matou o marido, que era um policial também. Então ela acabou se tornando a notícia e depois disso ela se aposentou. E a dona Glória Lopes tinha um bordão que é algo que a gente não pode nunca esquecer, pessoal. Quem não quer aparecer, não deixa que o fato aconteça. Ah, eu lembro. Você lembra disso? Lembro. Você, possivelmente não era nascido ou era menino ainda. Mas eu acho que nos estudos, né? Ali nos anos 90, ela estava aposentada. Aí ela falava assim, olha, ela tinha um vozeirão bonito, né? Quem não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça. E era o BG era uma música de Bang Bang, né? Do dólar furado. Eu acho. E aquilo Minas conhecia. E ela, uma coisa certa, nós não podemos fugir da notícia. Então, se a pessoa não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça. Agora, posso dizer para você e para os jornalistas mais jovens que eu tenho observado. Nós temos um jornalismo dinâmico, ao vivo, de comentários. Mas o telespectador não quer saber a sua opinião pessoal. A sua opinião é sua. Quem está nos assistindo e está, por exemplo, nós temos que valorizar o tempo deles, eles querem a nossa avaliação sobre o fato. Uma análise. É muito diferente de a pessoa, não, a minha opinião é essa. Não, isso aí é para cronista, para articulista, jornalista, apresentador, dá opinião no entorno. Às vezes de elementos que não foram ao ar na matéria por falta de tempo, mas você é quem tem que trazer e as possibilidades de como aquele caso vai seguir. A meu ver, esse é o nosso limite. Que quando a gente cai nessa história de pensar assim, não, eu penso isso, fulano não vale nada, fulano é um bandido, aí pronto. A gente cai para um lado perigoso que não é jornalismo. O senhor está me fazendo lembrar, inclusive, dessa conversa que volto a dizer da nossa redação, dos seus comentários que eram sempre mais centrados. E eu sempre tentei levar os meus pontos de vista da mesma forma que o senhor levava no jornalismo. Que eu acho que a gente tem que fazer o quê? Uma reflexão daquele fato. Isso. Tem que refletir e fazer com que o telespectador ele não siga nosso ponto de vista, mas sim que ele reflita e dali ele cria a própria opinião sobre aquele fato. Eu concordo. O caminho é esse. Porque você não vai agradar 100%. Entendi. Mas se as pessoas, mesmo que não gostem de você, te assistem, elas te respeitam. Sim. E isso no jornalismo é fundamental, você ser respeitado. Coerência, não ser como palmeira no vento que toca de acordo com o lado que vai. Isso aí é muito comum no jornalismo também. Mas você ser firme naquilo que você acredita. Porque raciocina bem. Você dá uma notícia. De repente, aquela investigação caminha para um outro lado que não aquele inicial da polícia. Qual a imagem daquela pessoa, e muitas vezes dentro de uma comunidade, fica muito arrasada. E a televisão tem esse coisa de multiplicar isso. Então a gente tem que tomar um cuidado gigante quando você não tem clareza sobre o que está acontecendo. Tem que seguir a linha da investigação. E aí, desse jeito que você está falando aí, é bem tranquilo de se levar. Sou um discípulo do senhor. Muito obrigado. Humanização e todo esse repertório que você conquistou ao longo de suas experiências fez você ser um dos senadores mais atuantes lá no Senado. Eu não vim da política. E quando eu caí no Senado, eu tive 3.563.000 votos. Eu tenho uma responsabilidade gigante por parte das pessoas. Eu caí no Senado, Cadu, o Senado é um aquário de peixe grande. Então, um peixe pequeno como eu tem que aprender a nadar rápido. Senão começa a trabalhar. E eu fiz um compromisso de não ser como a maioria dos políticos, de ganhar uma eleição e não aparecer mais. Então eu tenho viajado Minas, essa promessa tem me custado muito, porque eu às vezes saio de Brasília na quinta-feira, vou parar em casa no domingo de manhã. E agora meu filho decidiu me acompanhar, é deputado federal, Samuel Viana, está fazendo a mesma coisa. Aí eu vou falar com ele e falei assim, mas você quer falar comigo? O senhor sumia no mundo. E eu aqui em Varginha, por exemplo, já estive várias vezes. Vim como candidato, vim para debates, vim para ouvir e deixamos já um legado que eu digo, bom, nós estamos com o pessoal do Hospital Regional, até estávamos com o Dr. João agora há pouco, o vereador Lucas, estamos construindo uma UTI pediátrica novinha. Serão 20 leitos com dinheiro nosso de emendas, que é dinheiro do povo, quer dizer, eu não estou fazendo vantagem, eu estou cumprindo com a minha obrigação, mas a gente canaliza o dinheiro.
Porque as mães aqui, muitas vezes, tinham que levar os filhos de UTI para 200 quilômetros, 300 quilômetros. Agora nós vamos ter a única, inclusive, UTI pediátrica de toda a região. Vai ser inaugurada em novembro. Estive lá hoje acompanhando as obras. Teve um probleminha com o patrimônio histórico, mas provou-se que o hospital já não tinha mais as características. A prefeitura, e quero aqui agradecer ao prefeito Verde, liberou a obra. Então, em novembro, a gente deve entregar o recurso para a UTI pediátrica. A questão do acelerador nuclear para o câncer, o recurso que eu mandei acabou completando a compra, são 7,5 milhões. A prefeitura, então, depois deslocou o dinheiro, que a gente já tem o oncologia bem trabalhada. E a questão das ambulâncias do SAMU hoje, não é que eu vou dizer com muita humildade, eu consegui essas ambulâncias. Estava parado desde 2019, né? Desde 2019. Lá, 2017. 17? Estava parado no Ministério da Saúde. Em 2019 eu fui procurado pelo prefeito de Caxambu, ex-prefeito, o Diogo Cury, juntamente com o ex-deputado Dalmo Ribeiro. E eles me levaram, senador, nós estamos com a frota velha, gastando muito, e é o maior consórcio do Brasil, são quase 160 cidades. A minha equipe se mobilizou de imediato, eu era vice-líder do governo Bolsonaro, fui ao ministro da Saúde, conseguimos com 24 horas a liberação das 12 ambulâncias. E isso foi 2020, foi resolvido. Essas ambulâncias estão desde 2021 prontas para servirem, mas o emplacamento aqui na Secretaria de Estado de Saúde demorou muito, mas graças a Deus hoje foi entregue. E foram duas para cada cidade. Por exemplo, Ouro Fino, que assiste vocês aqui, vai receber 2 novas. Né? São Gonçalo, são cidades que vão ter o atendimento à população. Esse é um ponto, Cadu, no sul de Minas, que eu tenho muita atenção. O sul já tem uma linha de desenvolvimento bem superior a outras partes de Minas Gerais. Mas o sul precisa manter esse crescimento. Para isso, a gente tem que trabalhar estradas. Né? A parte federal, eu tenho conseguido ajudar. Por exemplo, tem aqui na região já do Lago, nós conseguimos renovar uma boa parte da pista. Aqui no sul de Minas também, várias rodovias federais, a gente conseguiu pelo menos a manutenção. Mas é uma região que precisa de duplicações. A 381 está bem precária, viu, senador? Precária. Eu que rodo aí, juntamente com as nossas equipes aqui, pelo menos essa parte nossa aqui, eu não sei como é que está mais para perto de Belo Horizonte, mas está uma vergonha. Vou falar para o senhor aqui, cheia, né? Falando em nome até mesmo da população que acompanha a gente, sim, a questão de uma buracaiada ali que crê em Deus Pai, tá pior que um queijo suíço. Na 381? Na Fernão Dias aqui. A pedagiada aqui? Interessante. Por incrível que pareça, pedagiada e cheia de buraco. Bom, então é hora da gente acionar. Estou falando com o senhor aqui porque é uma demanda, inclusive, de telespectadores que mandam aqui mensagens pra gente pedindo, pelo amor de Deus, para que algo seja feito. O Rafael que está comigo, nós já vamos acionar a NTT para isso. Tem uma boa notícia, Cadu, ao pessoal de Itajubá. Eu estou organizando uma vinda do ministro de Portos e Aeroportos a Itajubá. Nós vamos pousar aqui em Pouso Alegre e vamos de carro até Itajubá. O Itajubá tem meia pista do aeroporto pronta. Na época até da campanha, quando eu falei em terminar o aeroporto, muita gente criticou, dizendo que tinha assuntos mais importantes do que um aeroporto. Rapaz, isso é uma visão tão pequena, porque ali tem uma das poucas fábricas no mundo de helicópteros, está aqui no sul de Minas. E uma das únicas, eu diria talvez, é a segunda ou a terceira universidade no mundo que forma profissionais em guerra digital, por exemplo, que é a Unifei. Os especialistas saem lá de tecnologia de informação, engenheiros, e a Airbus treina esses alunos para trabalharem aqui. Então, nós temos no sul de Minas um centro de excelência de pesquisa que a gente precisa. O reitor é uma pessoa muito querida, é um irmão nosso na fé, mas eu tenho para mim, eu quero terminar o aeroporto de Itajubá. Porque terminando, vocês já têm o Azul Conecta aqui, vamos levar para lá também. Assim a gente vai ajudar o sul de Minas a desenvolver mais. Eu penso dessa forma junto com o senhor, porque eu acho que é a questão de... Não é só o escoamento de produção que a gente precisa aqui. Sim. A gente precisa de escoar também as nossas mentes. A gente tem aqui Itajubá e tem também ali pertinho de Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, que é considerado como o Vale da Eletrônica do Brasil. A gente teve ali, no final de semana passado, um dos maiores eventos da América Latina, que é o Hacktown, onde juntou mentes não só da parte tecnológica, mas também
econômica, sustentável, Sim. que às vezes precisam disso também, né? Precisam dessa estrutura para a gente poder trazer mais empresas e, consequentemente, mais emprego. Nós já tínhamos que ter duplicado, por exemplo, entre Itajubá e a divisa com São Paulo. Da 381 até aqui, todos os trechos, né? E para o sul de Minas, há também vários pontos que a gente já não é mais nem só é a duplicação. Então, o sul de Minas, ela tem essa característica, a gente precisa dar o financiamento, dar o apoio para crescer mais. Porque Minas Gerais, como o Guimarães Rosa diz, são muitas, todo mundo gosta de falar isso. E eu posso dizer com muita ali que eu conheço todas as Minas Gerais. E a gente tem uma Minas muito desigual, né? Muito desigual. Do Mucuri, que parece que não existe, que é uma região esquecida em Minas, lá no Nordeste Mineiro. O Jequitinhonha, que melhorou muito, que não é aquela imagem mais do Jequitinhonha da miséria. Pelo contrário, o Jequitinhonha hoje é uma região que se desenvolve. Falta asfaltar uma rodovia que é a 367, que é do Juscelino Kubitschek, olha para você ver. Olha só. Até hoje ela é de chão, entre Almenara e Salto da Divisa. Nossa. Nós estamos lá com o Exército fazendo o asfalto, dinheiro que eu coloquei também de emenda. E nós temos o Norte, onde eu trabalhei bastante, que hoje é a região em Minas que mais cresce. Que nós temos, inclusive, uma grande audiência lá no norte de Minas, região de Montes Claros. Acompanha sempre o senhor aí. Nós lá trabalhamos do norte, das quase 100 cidades, eu trabalho em praticamente 80. Geração de renda e por aí vai. É engraçado como é que muda a tecnologia, né, senador? A gente agora tem toda essa infraestrutura junto com a mídia social para poder fazer uma conexão maior com o nosso telespectador, né? Falavam que quando surgiu a televisão no Brasil, assim, televisão dos anos 50, a televisão vai acabar com o rádio. E o rádio tá aí bombando, é parceiro da televisão e, né? Aí depois que veio a internet, agora a internet vai acabar com a televisão. Virou uma ferramenta importante na televisão. Claro que a internet tem suas peculiaridades, mas a pessoa, quando quer saber se uma notícia é verdade ou não, ela vem te assistir. Eu estava até vendo uma pesquisa falando que nos últimos anos, por conta da pandemia, houve até uma redução de consumo do jornalismo na TV brasileira. Mas é engraçado que mesmo tendo uma redução de consumo, o cara vê primeiro na rede social, mas vai checar com a gente aqui na televisão. O consumo reduziu por várias razões, mas uma das principais na minha análise é exatamente o que nós conversamos aqui no primeiro bloco. É emissora de televisão e jornalista dando opinião. Uhum. Né? A opinião do jornalista não é a opinião, muitas vezes, da maioria da população. Se você for pensar. Então, a análise do fato deu lugar, né? Eu sou o tal, quer dizer, eu sou mais importante do que a notícia. A pessoa que está em casa nos assistindo, quando fala, olha, eu quero saber a notícia, eu não quero saber, muda a televisão. Eu tenho essa muda visão. o canal. Então, boa parte dos próprios jornalistas é que provocaram essa perda de credibilidade na TV e na imprensa. O senhor está falando exatamente uma coisa que eu sempre falei durante minha curta carreira como jornalista nessa terra, que a gente não pode ser maior que o fato. É isso. O fato, a notícia, ela é sempre mais importante que o repórter ou que o apresentador. Tem gente que não, tem gente que acha que ele é mais importante do que a notícia. Pois é, não dura muito tempo. Não dura, é verdade. Por isso é que tem essa queda toda na questão do jornalismo. Senador, o pessoal de Montes Claros, do norte de Minas, está tudo acompanhando a gente. Também a Zona da Mata está presente com a gente aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua atuação junto com a Sudene, né? Como é que o senhor vê a importância da ampliação do número de municípios na Sudene? Os municípios originários da Sudene, que já estavam, até na época acharam muito ruim, estavam preocupados porque o dinheiro não ia sobrar e tal. Olha, quando eu entrei senador em 2019, Minas estava na Sudene já bastante, mas nunca teve um aumento de capital para financiamentos. Em outubro, eu viajei com o ministro Fernando Bezerra, na época, e com o ministro do Desenvolvimento Regional. E nós lá na Sudene, que eles chamam de Condel, que é lá em Pernambuco, eu defendi que Minas precisava de um aumento na cota da Sudene. E fui surpreendido com a notícia de que boa parte dos recursos não eram usados. Mas ainda assim consegui levantar dos 950 milhões para 1 bilhão 200, quase 1 bilhão e 300 milhões para a Sudene em Minas. E voltei com a seguinte missão: dar sequência num projeto que ampliasse os municípios. Então nós pegamos um projeto que estava parado há muito tempo,
que a bancada do Nordeste não queria de jeito nenhum e que os paulistas também não queriam, porque eles, com o que eles puderem nos atrapalhar, eles atrapalham. É uma verdade. Uma bobagem, mas é uma verdade. E peguei esse projeto, conversei com o presidente do Senado, com o ex-senador Antônio Anastasia, e nós fomos para cima. Um dia que o plenário estava bem vazio, entendeu? Aproveitou o momento. Que os nordestinos estavam mais em casa, tava a gente só lá no plenário, tava uma sessão mista de remota e coisa e tal. Uhum. Aí eu falei com o presidente da Câmara, é hoje que nós vamos votar esse projeto. Ele falou, você acha que dá certo? Acho. Vai dar certo e nós vamos pedir o voto, vai ser um voto simbólico. Uhum. É hoje que você vai fazer. Aí ele pegou... Só para cumprir tabela. Começou, né? Item extra pauta, projeto, tal, amplia. O pessoal que ficava assim, querendo falar, e ele baixando, fingindo, não estava vendo nada. Aí, senador Carlos Viana, eu, senador, isso, tal, excelência, aquela coisa toda. Aí fica aquela gritação lá, pela ordem, senador, pela ordem. Fomos tocando o projeto, tocamos burro. E aí o que aconteceu? Quando pensa que não, ele falou assim, ó, o projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, está aprovado o projeto. Fechou. Rapaz, mas o tempo fechou com os nordestinos. Esse povo achou ruim um tanto. Isso é um absurdo. Pô, estou tentando falar aqui há um tempão, fui cerceado. Aí Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, veio todo mundo contra nós, mas não tinha mais jeito. Entendi. Aí, resultado, nós estendemos a Sudene do norte brasileiro, mineiro, a boa parte do Jequitinhonha até Governador Valadares. Que precisa de muita ajuda também, né, senador? Rapaz, nós precisamos de ter financiamento para as várias regiões, então cumprimos a nossa missão. Junto com a Sudene, Cadu, nós levamos também a Codevasf. Codevasf, aqui no sul, é pouco conhecida, ela atua muito aqui na altura de Itapecerica, Oliveira, que são os rios, né, Rio Itapecerica, que é parte do afluente do São Francisco. Mas a Codevasf é uma empresa que, apesar de toda a manchete negativa, quando você age corretamente, presta um trabalho excepcional. Aí nós levamos a Codevasf até o Jequitinhonha. Pela primeira vez na história, os prefeitos do Jequitinhonha receberam máquinas e caminhões que nós pudemos doar e hoje é o que salva os prefeitos em virada de ano, porque o governo do estado não vai lá, né, deixa os prefeitos na pior. O prefeito, em época de reeleição, cai na conversa de que vai receber muito apoio. Depois que reelege o governo acaba. E o pessoal, se não são as máquinas da gente... Contar rápido para você aqui, que para o sul é uma realidade bem diferente. Por exemplo, nós pegamos lá no norte uma região que estava ficando como um deserto. A mata, a exploração, a cidade estava ficando uma desertificação da área. Nós pegamos 650 famílias que vinham do carvão e ficaram sem trabalho por conta da lei ambiental. Nós demos a essas famílias equipamento de apicultura, treinamento. Olha. Construímos uma cooperativa em Bocaiúva para o processamento do mel, embalagem, e os filhos todos começaram a trabalhar. Hoje, cada uma dessas 650 famílias, pessoal de Bocaiúva que estiver me assistindo, é testemunha do que eu estou falando. O prefeito entrou ao vivo esses dias falando sobre isso. Aliás, prefeito, estou esperando o mel até hoje, viu? Lá tem cobrando ao vivo mesmo. Esse projeto é meu. Esse projeto foi meu pela Ele falou que tá uma beleza o projeto lá, ué. Cada família ganha R$ 2.100. Vale uma matéria. Dá o pessoal da produção aí. Não, vamos. É uma matéria interessante lá, essa cooperativa. Fizemos isso, cada família ganha R$ 2.100 e agora os filhos estão voltando e comprando pequenos sítios para trabalhar na apicultura. A fruticultura da região voltou com força, porque com as abelhas voltou a produzir. Um trabalho da Codevasf que merece prêmio. Outro trabalho aqui na Canastra, São Roque de Minas. As famílias, todas elas pequenos sitiantes também, pequenos fazendeiros, faziam um queijo de muita qualidade, mas um queijo que não tinha certificação. Então, lá em São Roque, eu também convido a quem gosta a visitar, nós construímos a chamada Casa do Mestre Queijeiro. Lá foi feito um trabalho de treinamento dos queijeiros, pesquisa, a Epamig, a Emater, melhoramento genético do gado, treinamento, embalagem, CIF. Criamos o quê? Hoje, cada peça de queijo lá, o problema é esse, custa 80 a 100 reais. Eita! Que antes era 15, 20. Quase aquele queijo azul aqui que a gente tem aqui em Cruzilha, aqui em São Gonçalo do Sapucaí. Hoje é de 850 mil reais a renda de uma pequena família de agricultores em São Roque. O prefeito é uma pessoa muito querida, projeto nosso, como senador. Então,
Do mel ao queijo, as ambulâncias, amigo, nós estamos trabalhando. Senador, o senhor está falando uma coisa que eu acho super interessante, porque é o seguinte, eu acho super válido, a gente estava debatendo isso, inclusive eu e um amigo que é da esquerda, a gente estava conversando sobre isso, e ele falando o seguinte, não, a gente tem que sim ter o Bolsa Família, porque tem gente muito miserável que não tem dinheiro para comer, não tem o que se alimentar. Só que a gente precisa também ajudar essa pessoa, quem sabe virar um microempreendedor, quem sabe sair dessa miséria e ganhar dinheiro e ter uma condição muito melhor do que ficar ali com essa assistência. E aí o senhor vem e fala com esses projetos aí que voltados para o agronegócio e que vão tirar essas famílias talvez de uma assistência social e, de fato, vão ganhar dinheiro, vão gerar riqueza naquele momento ali, naquela região, acho super válido. A gente tem que investir mais nisso, senador. Eu vou falar para você um dado para a gente... Essa colocação sua é assim, sensacional. Mas eu vou te falar uma coisa. Depois do auxílio emergencial, que todo brasileiro ganhou uma conta, todos os CPFs no Brasil ganharam uma conta digital. Era a maneira mais rápida de atender no auxílio emergencial. Eu participei de todas as reuniões de emergência do governo Bolsonaro sobre isso. E essa conta, nós esperávamos 50 milhões de pessoas no auxílio emergencial. 35 milhões do Bolsa Família, mais 15 milhões que o IBGE dizia que eram de brasileiros que eram informais, trabalhavam nos sinais e tal. Apareceram 78 milhões de brasileiros pedindo ajuda. Desse total, 69 milhões ganharam o auxílio emergencial. E depois isso fez com que o Bolsa Família fosse estendido para 60 milhões de pessoas, porque apareceram, de repente, quase 20 milhões de brasileiros que nunca contribuíram com a Previdência, nunca tiveram uma conta em banco e que o Brasil não sabia onde estava. Esses brasileiros, quer dizer, você tinha uma política que você não tem como fazer se você não sabe quantas pessoas vão ser atingidas e quanto tempo as pessoas vão precisar. Então isso nos balizou. Só que essas pessoas continuaram usando a conta para o chamado Pix. Os dados fiscais são sigilosos, você não pode, por lei, divulgar. Mas a gente começou a observar, Cadu, que boa parte daquelas pessoas que se apresentam como miseráveis, na verdade, movimentam às vezes de 3 a 5 mil reais por mês nas contas. Por quê? A pessoa, por exemplo, a esposa tem 3 filhos, recebe o Bolsa Família e não tem uma relação formal. Mas o companheiro dela, do mesmo endereço, inclusive, que recebeu o auxílio emergencial, está naquele mesmo endereço. Hoje o Brasil sabe, numa casa, quantos CPFs existem por conta do auxílio. Esse companheiro dela, por exemplo, ou ao contrário, uma companheira, é um lavador de carros, movimenta todos os dias 700, 800, 300 reais, 400 reais, porque lava um carro 30 reais. Se ele lava 10 carros por dia, 7 carros... Vive de bico. Vive de bico. Mas ele não está encaixado naquela miséria que a gente acredita que exista. Que não tem nem comida, né? Não tem o dinheiro para comprar um pacote de arroz, né? Agora, existem os brasileiros, que esses são realmente brasileiros, que não tiveram oportunidade, que não tiveram escolaridade, não tiveram apoio familiar, não tiveram apoio. Esses a gente tem que socorrê-los para que eles tenham a chance de sobreviver. Mas não tem a única saída chama-se educação. Educação pública. O Brasil, e aqui eu falo como senador, é muito comum a gente ouvir assim, o Brasil precisa investir mais em educação. O Brasil é o 4º país no mundo na relação PIB e investimento em educação. O problema é como nós gastamos o dinheiro. Porque em 150 países, os índices brasileiros estão em 132, 130, depende. Os nossos alunos saem das escolas no ensino médio sem saber ler e escrever corretamente. 63% deles não têm capacidade de entender texto. Chegam na universidade, não conseguem seguir a universidade, porque não tem conhecimento para poder estudar na universidade. E não conseguem entrar numa pública. Exato. Não, se entram também, as universidades públicas têm evasão escolar muito alta. Isso são dados oficiais do MEC. A gente tem que começar, Varginha, as cidades do interior, têm uma realidade diferente. Porque aqui você tem núcleos familiares e prefeituras que atuam com mais firmeza. Mas quando você caminha para os grandes centros, então, por exemplo, Rio de Janeiro, quase 35% dos alunos do ensino médio abandonam a escola aos 16 anos de idade. Nossa. Em Minas, isso chega a 27%. Esse brasileiro ou a brasileira com 16 anos, se sai por uma gravidez precoce,
sai porque não deu conta, precisa ajudar a família financeiramente, ele entra nesse mesmo rol dos brasileiros que não contribuem com a Previdência, que não tem condição de ter uma vida formal, regrada, não tem acesso a crédito, então ele não consegue ter um financiamento habitacional, né? Ele não consegue ter um financiamento para a empresa dele crescer. Essa formação profissional, ela é fundamental para a gente tirar, né, dar oportunidades a todos os brasileiros de gerar sua própria renda. Sim. Porque quanto mais a gente der às pessoas a possibilidade de trabalhar e sobreviver, menos ela vai depender do Estado. Aí o país começa a se tornar mais justo. Mas só essa conversa de dar o dinheiro, isso aí não resolve. A gente já está sabendo disso há muito tempo. É interessante que eu vou pegar, eu acho que a gente tem que ir para o intervalo, mas antes disso eu quero só fazer uma análise pegando o que o senhor falou, porque recentemente a gente trouxe aqui o secretário de Desenvolvimento aqui da cidade de Varginha, o Juliano Cornélio, que está fazendo um trabalho excepcional aqui à frente da prefeitura, trazendo muita empresa e investimento aqui na cidade. E ele falou que tem um balcão de empregos na prefeitura, só que precisa, em alguns casos, de mão de obra qualificada. Não tem. Então tem cerca de 600, 800 empregos parados lá, né, à disposição da população, e as pessoas não conseguem, às vezes, chegar até esses empregos porque não se qualificaram profissionalmente para isso. Isso acontece em Monte Sião também. Eu estive lá recentemente, as empresas, né, trazem máquinas do Japão de primeira qualidade, não tem mão de obra e nem tem como treinar. Tem que trazer do Paraná, tem que trazer de São Paulo, e a mão de obra local mesmo de Monte Sião acaba não tendo oportunidade dos melhores salários. Por isso que é importante, povo, sair, vai estudar. Eu depois de velho, eu tô com 40 anos. Velho, é velho, né? Mas é que eu falo velho, porque eu já tô com a barba branca. Tô lascado. Porque eu já tô com a barba branca, o povo acha que eu tô tomando leite no Pires aqui, eu tô com essa barba aqui. Meu pai é de Bom Sucesso aqui, né? Aqui perto, aí meu pai falava assim, ó, depois de 60 anos, a cerca embica pro brejo. Porque quem trabalha na roça sabe que a gente, quando começa a cercar, vem do alto pro brejo, onde o animal não vai, né? Aí eu falo, pai, para com esse, quando ele era vivo, quando eu fizer 60 anos eu vou comprar outra fazenda, porque eu vou começar a cercar tudo de novo. Eu faço essa brincadeira aqui porque o povo me chama de velho por causa da barba branca aqui, mas é engraçado que eu depois, com 40 anos, tô pensando o quê? Tô pensando em estudar mais, tô pensando em me desenvolver mais, e eu acho que a gente não pode parar com isso de forma alguma. Eu trabalho de pedreiro, de costureira, não importa, a tecnologia ela evolui, a gente desenvolve não só com base em instrução acadêmica e ali estudo, mas também com técnica que vai melhorando, não é? Um bom pedreiro, uma pessoa que seja de verdade um pedreiro, de boa colher, eu tenho certeza que não reclama do rendimento dele. Não dá. Porque é um profissional especializado nisso. Você falou em Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí tem uma escola que hoje está com os jesuítas, me parece, que forma os técnicos em energia fotovoltaica, né, energia solar. Vai gente trabalhar fora do Brasil. Tem 3 semanas nós recebemos vários deputados da Alemanha, país onde eu pude estudar e viver e tal. E eles vieram nos perguntar o seguinte: a Alemanha abriu 500 mil postos de trabalho. Ela vai receber 500 mil imigrantes técnicos e engenheiros de várias áreas. E vieram nos perguntar se nós no Brasil teríamos alguma coisa contra, porque eles querem principalmente brasileiros. Olha só. Eu falei, olha, nós temos contra sim, nós precisamos desses meninos aqui. Né? Agora, quem é que vai segurar essa turma qualificada? Ou seja, nós vamos sofrer muita concorrência dos países lá fora que estão envelhecendo e que vão levar a mão de obra brasileira, que é muito boa depois de formado. Por isso que os Estados Unidos é grande, por isso que outros países se desenvolvem, porque eles mantêm a tecnologia dentro do país. Exatamente. E aquilo ali vai desenvolvendo, né? Tecnologia a gente fala cabeça, gente pensante, gente que pode contribuir para o desenvolvimento daquela sociedade. Os Estados Unidos dá bolsas em grande quantidade até para a pessoa ficar nos Estados Unidos. Ele indo bem, conseguindo lá um contrato, ele fica no país. Eu queria que o senhor falasse agora, senador, sobre essas emendas individuais aí que o senhor mandou, totalizando aí 250 milhões, que estão sendo aplicadas em cidades mineiras. O parlamentar, ele tem as chamadas emendas impositivas. É um dinheiro da parte do orçamento que é dado para que ele possa trabalhar a base dele. Isso aí é no mundo todo. Às vezes eu ouço muita crítica, mas isso acontece em qualquer canto que tenha realmente o parlamento. E o senador, ele, por ser, vamos dizer assim, 81, a Câmara são 513. A gente acaba muitas vezes tendo acesso a uma fatia muito maior desse recurso. E o que eu fiz?
eu espalhei pelas várias regiões de Minas, especialmente as que mais precisavam para geração de renda. Então, em equipamento, nós distribuímos uns 150 milhões. 100 milhões nós já distribuímos para obras como essa do Hospital Regional de Varginha, outros 48 hospitais em Minas que nós tiramos da falência, que estavam, especialmente na época do Covid, o governo de Minas não dava conta de atender, estava totalmente paralisado e nós salvávamos os hospitais no Ministério da Saúde, conseguindo recursos e por aí vai. Esse dinheiro, em boa parte, Cadu, é o que a imprensa nacional chamava de orçamento secreto. Ah, sei. E que metiam um pau, né? Na campanha, né? Orçamento secreto, não sei o quê. Mudou o nome recentemente, né? Mudou para quê? Para orçamento engavetado? Eles eu acho que mudaram. De uma hora para outra mudou o nome. Mudou o nome, mas o orçamento é o mesmo. Todo mundo. Verbas impositivas, eu acho que foi isso que mudou. Mas aí esse orçamento secreto, eu faço questão de dizer assim, olha, quando a pessoa entra lá no site, tem um mapa onde a gente coloca todo o orçamento, então não tem de secreto nada. É porque quando a gente vê líder do governo, você tem a oposição. Então você precisa da oposição para votar aquilo que eles não são contra. Mas para eles não criarem caso, obstruir, o que você faz? Você distribui o orçamento também entre todos, inclusive a oposição. Só que ele não pode ter o nome dele revelado, porque senão fala, ele está a favor do governo. E não é. Ele só vota aquilo que interessa. Então virou orçamento secreto. Mas dá para rastrear tudo essa verba aí? Nenhum real é distribuído sem publicação ou sem acompanhamento. Está na prestação de contas lá. E esse dinheiro que você tem aí, você tem CGU, que já investigou, Tribunal de Contas da União, que já investigou, o próprio Supremo Tribunal Federal pediu investigações acerca da Codevasf, e eu falo com muita tranquilidade, graças a Deus, nós não temos R$1 em dúvida de qualquer coisa. Então a gente tem 250 milhões espalhados aí, são praticamente 500 cidades em Minas com algum tipo de benefício. Olha que benção, 250 milhões é um dinheirão, hein? Coisa boa para o povo mineiro. Deixa eu fazer uma pergunta meio polêmica, claro. Aproveitando essa questão, o senhor está falando sobre infraestrutura. O que o senhor está achando do governo Lula até agora? Olha, eu apoiei o governo Bolsonaro. Eu sou direita, faço questão de dizer isso. Sou um conservador na questão de família, sou um cristão que defendo os princípios do cristianismo. Então, Bolsonaro era o que apresentava para mim o programa de mais confiança e eu apoiei. Não que eu concordasse com tudo que ele falava, que infelizmente cometeu muitos erros, isso aí. Agora, o governo do PT, eu imaginava que viria com muita vingança. Esse pessoal vai chegar com a faca na boca, com sangue no olho aqui, né? Só que é o seguinte, o PT não é um partido único. São vários grupos brigando por espaços de poder. Então, dentro do PT, tem a ala mais moderada e tem a ala mais radical. A ala que está com o presidente Lula hoje é uma ala mais moderada. Então, você tem lá o ministro Padilha, você tem o próprio Dino, que é muito polêmico no que ele fala, mas que é uma pessoa que foi juiz e tem uma interlocução legal, vamos dizer assim, de legislação bem interessante com a gente. Eu estou na articulação do Podemos com o Palácio do Planalto. Então a gente tem que conversar o tempo todo. E eu vou dizer para você, com muita surpresa, as decisões estão sendo tomadas com muita responsabilidade. Não estou defendendo porque não sou do lado de lá. Sim. Porque se fosse eu ia falar, olha, só que tem uma coisa, a gente tem o governo midiático, o Lula da mídia, e tem o governo do Lula do planejamento. Na mídia falam em PAC de 1, tantos trilhões. Não tem esse dinheiro. Não tem? Não tem. Esse dinheiro não existe. Mas da onde que ele está pensando em tirar esse dinheiro? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Porque ele veio, eu acho que foi no Rio de Janeiro que ele anunciou, né? Lá em Brasília, Minas Gerais, há pouco, uma representante do Ministério da Saúde falou em 38 bilhões. Não tem dinheiro. Eu sou membro do Orçamento Geral da União e vou falar com muita tranquilidade para você na calculadora. O déficit para esse ano, que era de 45 bilhões, subiu para 78. Por quê? Você lembra, em janeiro, quando tomou para fevereiro, votou-se uma PEC para ampliar os gastos. Essa PEC, o dinheiro tinha que vir de algum lugar. Então, eles gastaram o dinheiro, tem um déficit de 78 bilhões esse ano, que vai ser vencido e no ano que vem já vai entrar com 30 e poucos bilhões. Então, não tem dinheiro sobrando. Eles vão usar muito dinheiro de iniciativa privada, concessão de rodovia, concessão de ferrovia, é dinheiro que não vem do governo. Estou falando isso não é porque... Sim. Então, agora, no planejamento, eles estão sendo responsáveis. Isso tudo, inclusive nas votações, se refletiu nessa queda da taxa de juros. A taxa de juros não vai cair porque o governo está esperneando.
Vai cair o dia que mostrar responsabilidade. Aí caiu até o final do ano que vem. Quem é empresário que está nos assistindo, por exemplo, o país vai ter um aumento, um fortalecimento da economia só no segundo semestre do ano que vem. E eu não costumo errar, não. Por quê? No segundo semestre do ano que vem, a taxa de juros vai estar abaixo de dois dígitos, né, de 10 pontos. Deus te ouça. Não vai, a tendência é essa, desde que o governo não faça nenhuma bobagem. Sim. Porque a taxa cai de acordo com a responsabilidade fiscal. Nós estamos observando. Então eu digo para você que até o momento, nesse mês de agosto, as decisões foram tomadas com diálogo e com responsabilidade. Se for assim, melhor para o Brasil. Mas tomara. Eu penso também igualzinho com o senhor. Eu acho que assim, por mais que a gente seja oposição ou não, o norte ali é sempre o Brasil melhor. É, exato. Né? Não adianta você ficar o tempo todo batendo, falando, que não sei o quê, que não sei o quê. Na verdade, eu acho que tem todo mundo. É o que eu brinquei esses tempos atrás com um amigo. Eu falei, tem que colocar a bola no meio do campo ali e falar, vamos jogar agora assim, hein? Vamos tocar essa bola aí e fazer esse gol. A questão é a seguinte, por exemplo, não adianta nada eu conseguir 12 ambulâncias do SAMU e a Secretaria de Estado do Zema não emplacar, esperar passar a eleição para emplacar só no ano seguinte. Isso é uma politicagem, isso é um desrespeito com todo mundo, porque quem morre são as pessoas. Eu tenho um plano de saúde muito bom, que o povo paga, eles têm um plano de saúde, o governador é milionário. Agora, a pessoa que depende do SUS quer ter responsabilidade. O que a gente não quer é, por exemplo, um Ministério da Saúde que tem um Conselho Nacional, observem bem, católicos, evangélicos, que estão medicina espíritas, que estamos juntos todos em Brasília. Vem o Conselho Nacional de Saúde e publica uma resolução 715. Aí nessa resolução 715 está liberação do aborto em qualquer condição, liberação das drogas para qualquer tipo de uso e carregar, reconhecimento dos terreiros afro-brasileiros, os terreiros de Umbanda, como porta do SUS. Está na resolução 715, pode olhar o que eu estou falando. Porta do SUS? Porta do SUS. Terreiros de Umbanda serem reconhecidos como primeira linha de tratamento do SUS. E você tem lá a questão, por exemplo, de uma série de coisas sobre manicômio, que é um problema seríssimo que a gente está enfrentando. Esse tipo de governo nós não queremos. Esse nós nos levantamos contra. Toda a bancada cristã da Câmara e do Senado se levantou e a ministra não teve coragem de assinar a resolução. E não vai assinar. Eu vou dar uma olhada nesse projeto. Resolução 715, pode procurar. 715. Você já imaginou se o Ministério da Saúde tivesse escrito lá que uma igreja evangélica é a porta de entrada do SUS? O que estava acontecendo no país hoje? Aí fala, o Estado é laico. O Estado é laico. O SUS tem que ficar longe da questão da religião. Longe. Nós, inclusive, defendemos isso. A gente não tem que misturar a religião. Agora, os nossos princípios, nós temos todo o direito de defender. Nós somos contra o aborto, contra a liberação das drogas. Você viu o que o STF está fazendo? Então, eu ia perguntar exatamente isso, porque eu vi que o Alexandre de Moraes, o ministro lá, ele estava querendo... Tem uma fala dele, não estou inventando nada, dele falar que até 100 gramas de maconha ali, o porte, né? Está liberado, né? 80? 80? Chegou a 80? 80. Mas comprou onde? Então, a maconha no Brasil não pode ser vendida. Mas o senhor não acha que a gente poderia fazer, até foi um debate nosso aqui, né? De fazer igual os Estados Unidos está fazendo, de pegar esse dinheiro do tráfico de drogas, a gente pegar a economia que gera ali com a maconha, a cannabis e voltar para o SUS? Cadu, eu prefiro pegar o dinheiro e aplicar na UFMG, que está com uma vacina que tira a dependência de drogas. É muito melhor para nós. Mas é cocaína e crack, né? Mas já é a sequência da maconha. Sim. Porque o sujeito começa na maconha, muitos saem fora. Não é porque um sujeito de 60 anos como eu fuma maconha, é um trem totalmente fora de moda. Mas tem uns que acham que não, porque nunca aguentaram. Sim. Né? E vai para o crack, vai para a cocaína. Eu prefiro muito mais a gente investir o dinheiro no tratamento preventivo do que a gente se arriscar. Porque tem como a gente comparar o sistema de saúde americano com o brasileiro? Por exemplo, Portugal. Lá eles têm que pagar, né? Mas mesmo começa assim, por aí. Tem muito mais acesso. Aqui a gente tem muita dificuldade. Aqui você, para conseguir um tratamento psiquiátrico para uma família, é algo que é uma luta. Os CAPS-AD, que são bonitos na lei, na realidade, na prática, não funcionam. Agora, por exemplo, querem acabar com os manicômios.
não é você fazer depósito de louco, como fazia Barbacena, aquelas cenas horríveis do Holocausto brasileiro. Mesmo. Mas as famílias, eu conheço famílias, Cadu, que as pessoas têm que se revezar dormindo, sem dormir, quando o parente está sofrendo um ataque. Tem que ter um hospital para levar a pessoa, para a pessoa receber um atendimento psiquiátrico, 1, 2 dias, se a família levar de volta depois que ela superou aquele. A gente não pode simplesmente... Aquele surto psicótico ali. Né? Então essas coisas assim... É tipo muito... um centro de referência de acolhimento. Claro, mas que pessoas, funcione, né? que seja um leito psiquiátrico do SUS. Sim, não precisa ser um manicômio propriamente mas não, dito. mas vem com aquela mas coisa. uma referência ali em Temos que atendimento acabar com todo o leito psicológico. psiquiátrico. Não, vamos ter equilíbrio nessa história. Portugal tem uma experiência diferente da nossa com relação a drogas. Lá o problema era o ópio, né? Ópio, aquela coisa toda na rua. Então tinha aquela quantidade de gente na rua, aquele problema sério. Portugal criou uma política de atendimento intra-hospitalar. A pessoa dependente recebia o atendimento dentro do hospital, ali uma medicação que ia reduzindo a dependência do ópio, Portugal conseguiu controlar. Ainda que pequeno, na comparação com o Brasil, mas é uma política que funciona. Uma política, você ir na escola, ensinar desde cedo que a maconha é a porta de entrada para várias outras drogas, porque é. Você sim, mas aí a gente entraria num debate, desculpa interromper o senhor, que é inclusive algo que a gente estava falando aqui. A questão da guerra contra as drogas, que a gente vem desde de Reagan até aqui no Brasil, com essa tentativa de minar o tráfico de drogas, principalmente voltado para a maconha, a gente perdeu. Mas você a gente, acha que o infelizmente, Uruguai não consegue controlar isso. Você acha que o Uruguai, que liberou a maconha, conseguiu acabar com o tráfico? Eu acredito que não. Então. Precisaria estudar melhor. Mas eu penso assim, se a gente tentar espelhar um pouco no que o governo americano está fazendo, acho que o canadense também fez essa liberação, a gente pode tentar, sei lá, fazer com que o Estado lucre o que o traficante lucraria e reinvestir em estrutura. Porque eu até entendo, assim, eu não estou defendendo a maconha, gente. Pelo amor de Deus, já vai entrar na internet, encher meu saco no meu Instagram, foi o que eu estou defendendo. Eu não estou defendendo a maconha, estou falando que talvez seja uma saída. A gente tem que estudar saídas. Confesso, diga a você que eu acho que ela tem que ser discutida como vencendo. Porque o álcool, o senhor sabe, o senhor trabalhou como jornalista policial. Eu vejo mais gente alcoolizada matando a mulher, atropelando os outros na rua, do que um maconheiro saindo com uma faca e matando os outros. O problema é que pesquisas já dizem com muita clareza, a maconha é a porta de entrada. Muitos conseguem se livrar, a dependência não fica, mas a boa parte não consegue. Dali para frente vai só piorando. Então, se pelo menos a gente criar uma grande política educacional dentro das escolas para eles, a Alemanha faz isso. Dentro das escolas, a pessoa aprende desde cedo que droga ele pode experimentar e como pode ficar dependente dessa história. Eu entendo que liberação, carregar a quantidade, não vai ser nossa solução. Não é o caso de pôr na cadeia o sujeito. Aí é uma outra discussão. Cheio de maconheiro na cadeia. Mas ele tem que pelo menos varrer uma rua, capinar um lote, né? Para ele poder ter algo, senão vai ficar muito fácil. Uma medida socioeducativa. Bota uma enxada na mão dele. Vai capinar um lote que resolve. O problema é que vai querer plantar maconha. Aí vira um rolão danado ali. Já tá com mato ali mesmo, já aproveita, né? Mas eu acho que vale o debate. Mesmo a gente tendo posições antagônicas em um motivo, em um tema específico, eu acho que a gente tem que ter debate, tem que ter conversa. Mas o parlamento já votou isso 2 vezes. Agora o STF, que está invadindo constantemente a nossa competência, né, os ministros estão numa vaidade tão grande que agora eles não têm limite mais não. E, infelizmente, o Senado, a presidência do Senado, que é a casa para questionar isso, não tem se mobilizado. Né, a gente tem insistido muito com o presidente para que ele haja, né, porque o Senado se enfraqueceu diante do Supremo. Não é o caso de fazer impeachment, que é diferente, viu, gente? Eu tenho até na minha página lá uma explicação. O pessoal, queremos impeachment do ministro Alexandre Maia. Ministro nenhum pode sofrer impeachment quando toma decisões no cargo. O Cajuru estava tentando colocar um trem lá, né? Mas não dá. A Constituição é muito clara. O juiz, quando toma uma decisão no cargo, ele tem que ser questionado ali na justiça. Você pode não concordar com o juiz. Se ele tiver tomado uma decisão fora, você tem onde reclamar, o que não acontece com o Supremo, porque se ele tomou uma decisão fora do que ele não tem onde reclamar. Mas a gente tem que questionar a corte na corte. Não é essa história de virar, vamos fazer o impeachment do ministro. Não existe.
Eu acho que sabe o que poderia fazer? Uma limitação de tempo de permanência deles lá. Estamos tentando. Porque Tem senão uma PEC para isso. o caboclo chega com 30 anos, vai sair aposentado lá no Ministério. Eu acho que tinha que ter um rodízio lá. Existe uma PEC para isso, uma proposta de emenda constitucional que está parada. Olha, eu chamando os meninos de caboclo. É uma coisa, né, normal. Nossa, não tem problema. Mas existe uma PEC para isso parada. Mandato para os ministros do Supremo. 10 anos ou 12 anos. Concordo. É a gente botar isso para frente para poder tornar. Outra coisa, decisão monocrática. O que é isso? Um juiz sozinho vai lá dar uma decisão, todo mundo tem que obedecer. Está errado isso. Se é um juiz aqui em Varginha, é uma outra história. Porque aqui a gente está tratando com a primeira instância, o juiz tem. Agora, o Supremo dá uma decisão monocrática contra 81 senadores? Oh, peraí, calma. Somos poderes iguais, deveríamos ser. Mas hoje há uma invasão de competência muito grande por parte do STF. Eu sou um dos que grita, que fala, mas a gente precisa agir dentro da Constituição. Eu concordo com o senhor. Eu concordo e tomara que o senhor entre com esse projeto aí dos 10 anos lá. Não, está parado no Senado. Tem algumas coisas ainda que eu acho que são mais cruciais e pontuais, como a questão da reforma tributária, né? Passou lá na Câmara, né? Na Câmara, agora vai para vocês lá. Eu recebo muitas reclamações de alguns conhecidos aqui que são prefeitos da nossa região que estão preocupados. E com razão. O que o senhor acha disso? A reforma ela é boa em vários pontos, mas ela precisa ser rediscutida em muitos outros. O primeiro ponto bom dela é que ela vai unificar as legislações do ICMS, são 27 no país. O Brasil é uma loucura tributária. Pois não. O senhor me perdoe, Claro, que agora que chegou para mim aqui, que a gente está com 30 segundos, eu quero agradecer o obrigado. senhor aqui Obrigado. E deixar o Fala Minas aberto para o senhor. Voltaremos em novembro, se Deus quiser, vamos inaugurar o UTI pediátrica aqui e vocês estarão lá para cobrir e nós damos boas notícias às mães de Varginha e região. Já está convidado aqui, viu? Obrigado. Só chegar, como Parabéns. diz o povo mineiro, né? Parabéns. Só chegar.